incluindo. Eu vou só compartilhar aqui rapidinho, que eu sei que hoje a gente tem gente nova. Eu vou só compartilhar aqui rapidinho essa apresentação inicial. Se a Silvia quiser comentar ali no chat, Silvia, a pergunta que a Carol fez foi se tu já utiliza, né, o Google Docs, né, o Google Documentos, e acho que tu perguntou também qual é a área que atua, né, qual o nível que atua, né, Carol? Isso aí. Então, se tu quiser falar sobre isso, pode colocar ali no chat já. Deixa eu só compartilhar aqui, que voltou meu compartilhamento. Acho que agora vai. Isso. Muito bem. Pessoal, então, sejam bem-vindos a mais um encontro. Nós estamos no 5º encontro hoje, então. Bem-vindos a essa trilha de formação do GG Santa Cruz do Sul, hoje com parceria com o GG Passo Fundo, com a Caroline, que vai falar para nós hoje, então, sobre o Google Documentos. Para quem não conhece, então, o GEG, quer dizer Grupo de Educadores Google, feito por professores para professores, né, com essa missão de promover o letramento digital, integrar a tecnologia no processo de aprendizagem, né, a gente fala e começa sempre falando bastante das ferramentas que o Google tem e traz, mas, na verdade, o grupo, ele é muito mais do que isso, ele não é de uma forma direta, patrocinado, ou nós não somos funcionários do Google, mas sim, nós somos professores que estão empenhados em trabalhar com a tecnologia nos processos de aprendizagem nas nossas salas de aula, principalmente agora, né, nesse momento que nós estamos passando por essa, vamos dizer assim, essa pandemia de impacto social que tem impactado em várias áreas, né. Nós somos, então, uma comunidade de educadores, professores, que está disposto a discutir, compartilhar experiências e trabalhar juntos, né, na construção de uma educação melhor, através da conexão, através da inspiração, dessa troca que nos inspira, né, com novas ideias, com novas possibilidades que a gente vai conhecendo nesses nossos encontros, como o de hoje, né. E a gente está aqui, então, para mudar essa educação juntos e fazer um pouco de barulho para tentar fazer com que essa educação que a gente tem, ela consiga evoluir tecnologicamente e também pedagogicamente através das ferramentas tecnológicas, né? Então, esse é o nosso espírito, sempre de colaboração e de comunidade, de união, de estar junto, de trabalhar junto. Então, sem mais delongas, né, eu deixo vocês com a Carol, que vai, então, tomar as rédeas desse encontro até eu voltar mais lá no final para falar do formuláriozinho de feedback. Vou parar de compartilhar aqui, se a Carol quiser, fica à vontade, Carol. As pessoas que vão entrando eu vou autorizando aqui, daí, tá, Carol? Combinado. Então, boa noite a todos. Vou começar me apresentando brevemente. Então, eu sou Caroline, podem me chamar de Carol. Sou líder GG aqui em Passo Fundo, né? E essa semana tivemos a alegria de ter no nosso time, então, o aceite da Prolu, né, essa que também está aqui conosco, e aqui em Passo Fundo, então, eu trabalho num espaço disruptivo de ensino, então, de manhã eu trabalho num laboratório, né, de criação, um espaço maker, com crianças de 5 a 8 anos, muito embora ele esteja fechado no momento, né? Então, nós estamos realizando as atividades de forma remota. Pela parte da tarde, então, eu trabalho com crianças de 9 e 10 anos, com o 4º ano, também uma escola particular aqui de Passo Fundo. À noite, assim como vocês, reuniões e formações, né? Então, assim tem sido a minha rotina de trabalho. Sou pedagoga, né? Eu tenho mestrado em educação e o meu mestrado desde muito cedo, assim, eu sempre me atraí muito por tecnologias, né? E pelo potencial que elas têm e proporcionam para nós. E unir, então, a educação, o meu gosto e a minha alegria em estar com as crianças,
a esse universo, né, da tecnologia. Então, hoje a gente vai conversar sobre o Google Documentos, que é uma ferramenta que acredito que, pelo que vocês colocaram aqui, todos conhecem, né, já utilizam ou já estão tentando se aproximar, né? Então, eu vou começar compartilhando com vocês. Aqui a minha tela, tá? E eu vou fazer uma breve entrada, porque eu acho que sempre tem algo que talvez a gente não saiba ou algum caminho diferente. E eu vou deixar bem aberto para vocês abrirem o microfone, se tem algo que vocês fazem diferente e querem completar, se tem algo que vocês não entenderam, para a gente ir construindo juntos essa formação, tá? Então, para a gente acessar o Google Documentos, né, existem diferentes caminhos que a gente pode ir, né? Basicamente, então, aqui eu já estou logada na minha conta, né, no Google. Então, aqui eu tenho a minha loja, meu Google Apps, e eu posso, então, vir aqui em Google Documentos, né? Clicando aqui, então, eu já tenho acesso a todos os documentos que eu tenho, então, nessa minha conta que eu estou logada, tá? Então, aqui eu tenho os documentos, os meus documentos, e nesta função aqui, por que eu comecei por aqui? Porque aqui a gente tem modelos, tá? Então, aqui a gente tem uma galeria de modelos que nós podemos estar utilizando, né? Então, são formatos já pré-definidos, com letras já definidas, e a gente vai completando esse documento. Não querendo, então, um modelo pronto, eu vou começar um Google Documentos em branco, né? Que eu vou clicar aqui. Então, o Google Documentos é uma ferramenta bem simples, né? Mas que permite um compartilhamento muito potente, né? Então, para quem trabalhava com o Word, né? Para quem trabalhava de forma não em tempo real, né? Em um mesmo documento, mas que havia necessidade de trabalhar no documento, enviar por e-mail. A professora trabalhava no documento, retornava para o estudante. Então, o Google Documentos trouxe toda essa facilidade, né? Existe um caminho mais fácil para você também acessar, que é você abrir uma aba nova e digitar doc.new, tá? Fazendo isso, então, vocês também vão abrir um novo documento, tá? Muito bem. Então, eu, como pedagoga e bem metódica que sou, eu sempre começo colocando, então, o meu título, né? E eu gosto de nomear sempre os documentos para que eu não perca eles depois. E aí, clicando, ó, eu fiz o meu título aqui, clicando aqui, automaticamente já passou para o documento, né? Já ficou, então, salvo esse título. Muito bem. Então, no meu Google Documentos, né, eu tenho as diferentes opções, assim como em outras ferramentas do Google, que eu encontro aqui, né? Então, aqui em arquivo, eu vou começar falando, então, sobre essas possibilidades que a gente tem aqui, tá? A primeira delas, que eu acho bem importante a gente saber, é a ferramenta de cópia, né? E a ferramenta de cópia, ela pode ser usada tanto clicando aqui, né, fazendo uma nova cópia, ou então eu posso aqui na barra
eu posso tirar a parte edit e colocar, opa, tá em maiúscula, copy. Tá? Coloquei copy, eu vou copiar esse link. Vou abrir um novo aqui para mostrar o que acontece. Olha só, quando eu compartilho com o meu estudante um documento onde o final tem essa palavrinha aqui, então ele vai fazer uma cópia daquele documento que eu estou enviando para ele. E isso pode ser feito tanto para o Google Documentos, quanto para apresentações, planilhas, qualquer ferramenta do Google que eu quiser passar para outro. Pode ser até para os colegas professores, né, para que possam ver o que você está produzindo, enfim, e possam mexer, fazer o deles. A gente pode, então, estar utilizando esse recurso de cópia, tá? Muito bem. Ainda aqui no arquivo, essa é uma coisa que eu utilizo bastante, é o download, né? Então, a gente tem a possibilidade de transformar esse documento em PDF, né? Para que ele não seja alterado. Então, aqui tem as várias formas em que a gente pode salvar, até em Word, ok? Então, aqui, basicamente, isso é o que eu mais uso. A cópia, o download, né? Dá para adicionar um atalho, então, ao Google Drive, ou então organizar esse documento, né, em alguma pasta. Ele agora está fora, né? Se eu for aqui, por exemplo, aqui é o meu Drive, né? Eu dei o nome de Formação GG Santa Cruz. Ele está fora do meu Google Drive, né? Agora, se eu for aqui e organizar ele, né? Eu posso mover ele para dentro da minha pasta GG, por exemplo, ou então para dentro da minha pasta cursos, né? E aí eu posso mover para cá. E agora eu vou aqui, atualizo a página, ele já não vai mais estar ali, né? Ele vai estar, então, dentro da pasta que eu coloquei, tá? Então, isso eu posso ir ou aqui em adicionar atalho ao Google Drive ou aqui em mover. Muito bem. Também eu tenho a possibilidade, então, de configurar essa página, né? E aqui em configuração de página, aqui eu tenho a possibilidade de deixar em paisagem ou retrato. E essa é uma coisa que eu utilizo muito, e vocês vão ver o nome da nossa formação, né? Era Google Documentos. Deixa eu dar uma espiada aqui no Instagram que eu. Google Documentos, explorando o Google Documentos, as possibilidades de HyperDocs. Que depois, no final, eu quero falar um pouquinho sobre os HyperDocs que falam, né? Eu falo HyperDocs. E eu utilizo muito essa questão de colorir as páginas e de deixar um documento diferente, tá? Para os HyperDocs. Então, a cor da página, eu vou aqui, eu fui em Arquivo, Configuração de página e altero, então, a cor para a cor que eu desejar, tá? Muito bem. Aqui, então, tem as opções de desfazer e refazer, né? O nosso famoso Ctrl Z, quando a gente quer desfazer alguma coisa. E aí, nós temos, então, a opção de inserir, tá? Vamos inserir imagem, tabela, desenho. E nessa opção aqui, gente, eu quero que vocês percebam que a gente tem a opção de inserir, então, direto do computador, né? Então, eu posso pegar uma imagem minha aqui, meu avatarzinho aqui, que não é muito parecido comigo, mas tudo bem. Inserir uma imagem que estava no meu computador, né? Ou eu posso, então, inserir a imagem através de uma busca na web, né? Vou colocar aqui GG, provavelmente vai vir a logo. Peraí, GG Brasil. Logo GG Brasil, vamos ver.
Deixa eu pesquisar, sei lá, flor. Colocar aqui uma flor e inserir, né? Então, eu tenho essa possibilidade também, assim como eu posso inserir algo do meu Google Fotos, né? Eu posso vir aqui do meu Google Drive, do meu Google Fotos, por URL ou pela câmera, tá? Nós também temos a opção de inserir tabelas, aqui as colunas e as linhas, conforme a gente desejar. Esta opção de desenho eu também utilizo bastante. Por quê? Porque a gente pode, ao tempo em que os estudantes a gente está conversando e trocando hipóteses e eles estão trazendo elementos, a gente pode ir montando um mapa, né? Montando ideias e organizando essas ideias no Google Desenho, né? Porque ele tem a possibilidade de você inserir aqui setas e, enfim, você pode ir montando juntamente com o teu estudante, e aí depois tu salva e tu pode ir ali alterar, enfim. Nós temos também aqui o que eu mais uso, eu tô falando o que eu mais uso, que eu costumo, digamos que mais explorar, tá? Essa opção aqui do link é uma que eu uso bastante, né? Então, por exemplo, eu tenho ela ou aqui, ou eu tenho um atalho dela aqui, né? E eu acho isso bem potente. Então, eu tenho uma flor e eu quero inserir aqui um vídeo que fale sobre essa espécie, né? Então, eu posso aqui clicar nesse íconezinho, inserir link e colar o link do vídeo aqui, nesse lugar, vou em aplicar, e quando os estudantes, então, clicam nessa foto, esse link vai abrir aqui embaixo, tá? Gente, podem ir interagindo, perguntando, tá? Conforme a gente vai seguindo. Se vocês têm alguma dúvida, vamos conversando. Outra questão que também é bem importante, que eu acho fundamental, aqui nós temos a opção comentário, né? Mas também tem essa opção aqui do lado, né? Ela vai aparecer aqui também, ou sugerir edição. Então, quando eu adiciono um comentário, né? Aqui vou adicionar esse comentário, e quando eu compartilho esse documento, então eu posso fazer a correção de alguma atividade colocando os comentários aqui na lateral, ou então eu posso ir fazendo sugestões no decorrer do meu texto, né? Então, eu estou no modo sugestão, e aí no modo sugestão eu alteraria a cor dessa página, e aí o meu estudante, ao receber essa ideia, ele pode optar por aceitar ou negar essa sugestão, né? Então, esses modos aqui a gente tem aqui em cima. Então, a gente tem o modo de edição, que é o que eu estava anteriormente, de sugestão, que é esse que vai, então, deixando verde as minhas sugestões, e de visualização, que é como o documento, então, estará pronto para impressão. Como eu não aceitei ainda aquele comentário, aquela sugestão não está aparecendo aqui, tá bom? Se eu aceitasse, ia, né, então, entrar para dentro do documento essa opção. Além disso, então, tem uma questão que é bem interessante, né, para acessibilidade, que é a digitação por voz. Então, eu posso... Deixa eu clicar aqui. Eu posso permitir. Então, eu posso... Peraí. Então, eu posso ir falando, né? E o Google Documentos, então, vai transcrevendo essa minha fala. Deixa eu pausar.
Vejam que não tem ponto, não tem vírgula, depois a gente pode passar isso, né, para passar, reler, para a gente corrigir essas coisas, mas é uma possibilidade bem potente, né? Até, por exemplo, largar um vídeo e colocar o comando de transcrever é algo que a gente pode utilizar, né? E eu vou então compartilhar o meu documento, tá? Eu vou compartilhar ele com o André e com a Lu, que eu já tenho ela na minha. Deixa eu ver se eu tenho nesta conta aqui. André, tu pode me dizer o teu e-mail ou mandar aqui no chat? Muito bem. Se vocês conseguirem acessar esse documento, ó, a Lu já acessou. E vejam que quando eu compartilho, né? Quando eu compartilho esse documento através do e-mail das pessoas, então, e dou a possibilidade de edição, né? A fotografia dessas pessoas automaticamente vai aparecer aqui, tá? Então, Lu e André, vão mais para baixo, vão escrevendo, vão inserindo imagens aí. E o que eu vou fazer? Olha só, a cor do André é azul, né? E aí o André está aqui. Olha, aqui está ele, tá? A Lu, eu não tô vendo a ponteira dela. E aí, às vezes, o documento é muito grande. Então, eu posso clicar na foto da Lu e vai me levar onde a Lu tá. Tá? Daí eu consigo ver o que a Lu tá fazendo, como que ela tá trabalhando, certo? Olha aqui. Então, eu consigo acompanhar o meu estudante. Se esse é o meu objetivo, se esse é o meu desejo, através do compartilhamento por e-mail, eu consigo ver isso, né? Uma outra questão que é importante eu dizer para vocês, quando eu estou com um documento compartilhado, e quando eu quero, então, por exemplo, eu vi ali que tem alguma professora que trabalha em gestão, né, na parte de gestão de uma escola. E eu tenho um documento compartilhado com a minha equipe e tem uma função específica ali que é para determinada pessoa, que é algo que eu sei que é aquela pessoa que tem que fazer. Então, o que eu posso vir aqui, né? Eu posso adicionar um comentário e aí eu posso clicar mais e vou procurar aqui a Prolu, Luizete. Aqui tem a Prolu, eu vou clicar aqui e vai já abrir o e-mail dela. Eu vou colocar atribuir a Luizete, né? E vou colocar aqui um comentário. Lu, adorei a foto. Descreva o que sente ao ver ela, por favor. E aí, eu vou atribuir, então, a Lu. A Lu, então, vai receber no e-mail dela que ela tem algo para contribuir nesse meu documento, que tem alguma coisa que é a atribuição dela para fazer nesse documento. Então, essa é uma possibilidade também bem interessante, né? A gente, quando clica na imagem, vem as opções de imagem, né? A gente vem aqui, então a gente pode diminuir essa imagem, né? A gente pode cortar essa imagem. A gente pode colocar borda nela, né? A gente pode aumentar a borda. A gente pode substituir essa imagem
né? Às vezes tem alguma apresentação, isso é uma dúvida que surge, alguma apresentação que é o mesmo layout sempre e tem que substituir a foto de uma pessoa. Onde é que eu vou para substituir? Então, a gente vai aqui em substituir, fazer upload, ou enfim, pegar a foto que eu preciso utilizar do lugar onde ela está. Também tem a opção de mudar, né, a posição dessa imagem. Então, aqui embaixo eu consigo mudar isso. Tem a opção de mover com o texto ou fixar a posição na página. A partir do momento em que eu fixo a posição na página, o texto vai mexer, mas a minha imagem vai ficar ali, né? Então, tem essa opção também. Gente, por aí tudo tranquilo? Tudo certo? Olha só, agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Por enquanto, alguma dúvida? Algo que vocês façam diferente? Não? Vou seguindo, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar o meu link do meu arquivo. Eu vou compartilhar ele com vocês, mas eu não vou adicionar o e-mail de vocês assim como eu fiz com o André e com a Lu, tá? Eu vou compartilhar com através do link. Então, qualquer pessoa com link, aqui está restrito, né? Agora eu vou colocar, qualquer pessoa com link vai ser editor do meu arquivo, tá? Então, qualquer pessoa com link vai ser editor. Aqui eu tenho a empresa onde eu trabalho, Bilab, então aqui sempre aparece para mim a minha, no caso, a empresa onde eu trabalho. Provavelmente para vocês também apareça. Eu vou aqui em copiar o link concluído. Eu vou colar aqui no chat e vou pedir para vocês acessarem o documento para a gente ver uma coisa. Olha só, vocês vejam que a Lu e o André, que acessaram que foram adicionados ao documento pelo e-mail, aparece a fotografia deles. A gente sabe que é eles que estão mexendo no documento. Agora, a partir do momento em que eu abro esse link, né, e permito que qualquer pessoa que tem este link seja editor, né, e que eu não adiciono essas pessoas ao documento através do e-mail, então o próprio Google, ele cria nomes, né, para essas pessoas, e a gente não sabe quem são, né, então, geralmente são animais, né, a morsa e o polvo Dumbo, e aí acontece a mesma coisa, se eu clicar na fotografia, eu vou saber aonde está trabalhando, tá? Porém, na fotografia não, no bichinho, porém eu não vou saber quem está fazendo isso. Então, se eu quero saber como os meus estudantes estão trabalhando, enfim, eu vou, então, compartilhar o arquivo por e-mail com eles, tá bem? E eu queria, agora, então, começar a mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço com os meus estudantes do 4º ano, tá? Eu criei com eles, este ano, eu vou acessar a minha conta da escola, eu criei com eles cadernos digitais, tá? Que são cadernos que eu utilizo para abrigar tudo que a gente está trabalhando, tudo que a gente tem feito no ensino remoto, né? Então, a gente vem colocando nos nossos cadernos digitais. Eu vou começar pelo caderno de Ciências Naturais. O caderno de Ciências Naturais, ele é um caderno só para todos os estudantes, tá? Então, eu vou acessar aqui
para vocês entenderem um pouquinho o que eu fiz. E por que é que eu pensei em trazer este caderno, tá? Porque eles são a minha aplicação de HyperDocs, tá? Então, eu vou poder estar mostrando para vocês um pouco do que eu venho fazendo, então, com as crianças. Está carregando. Então, o meu caderno digital, ele começa com essa capa, né? A capa do caderno digital, eu fiz ela no Canva. Eu não sei se vocês usam, utilizam, gostam. Eu gosto bastante do Canva e utilizo bastante ele. Então, eu fiz esta capa, né, no Canva. E aí, inicialmente, eu coloquei, então, uma explicação breve, né, para as crianças sobre o caderno digital e coloquei uma legenda, sendo que as partes em azul são sistematizações realizadas em grupo e as partes em verde são sistematizações realizadas individualmente. E eles sabem disso, né? Quando eles acessaram o caderno, então, quando tem alguma sinalização em verde, eles sabem que é eles que têm que trabalhar sozinhos. E quando, então, em azul, eles vão trabalhar juntos. Muito bem. Seguindo, a gente tem o projeto Água, né? E esse projeto Água, ele iniciou com outra professora, né? Porque eu entrei na turma no meio da pandemia. E essa outra professora, então, trabalhou algumas questões sobre os estados físicos da água e eles fizeram, então, um resumo coletivo que estava no caderno deles. E eu trouxe esse resumo para cá. Aqui uma ilustração. E aí ela também trabalhou com eles o consumo de água nas casas, tá? Então, clicando aqui, eles têm acesso, então, à calculadora do consumo de água, né? O que é o HyperDocs? É justamente um documento colorido, né? E cheio de possibilidades, que vai te levar para links, que vai ter desenhos, que vai ter ilustrações. Isso aqui a gente construiu juntos, né? Eles foram falando as hipóteses deles sobre como que acontecia o ciclo da água, então como que ela chegava até as nossas casas, e aí eles foram levantando as ideias deles, e a gente fez isso através de ilustração. Depois, aqui já fui eu que comecei com a turma, né? Aqui nós temos, então, um Jamboard, onde eles criaram hipóteses também sobre como que se dava o processo de tratamento da água dentro da Corsã. Por quê? Porque eles chegaram a essa conclusão, que tinha uma fábrica, uma empresa, que tornava essa água possível de beber, né? E aí a gente trouxe aqui, então, um Jamboard, onde, clicando na imagem, clicando aqui na imagem, e é aquela situação que eu falei antes para vocês de inserir o link por aqui, né? Clicando aqui na imagem, eu vou, então, cair no Jamboard deles, onde eles testaram, eles imaginaram como seria esse processo dentro da Corsã, tá? Então, cada um fez o seu, né? Cada um fez o que imaginava, criou as suas hipóteses, né? E como eu tenho 22 crianças, então o Jamboard, ele só permite 20 frames, então eu fiz 2 Jamboards, tá? Fiz 2 aqui. Muito bem. Depois disso, aqui nós temos algumas hipóteses e perguntas sobre esse processo da água. Teve um estudante, então, que foi a Porto Alegre semana retrasada e ele, então, foi visitar, né, uma estação justamente para tirar foto e mostrar para os amigos, já que era o projeto que nós estávamos estudando. Então, aqui é um arquivo dele. Aqui, eles exploraram as duas palavras, né? Eu pedi para eles o que vinha à cabeça quando ouviam a palavra coagulação e floculação, então eles trouxeram as hipóteses deles, e aqui a gente vai começar uma sistematização essa semana. E o processo de filtração.
também eu não fiz em ordem, tá? Justamente para que eles entendam e tentem criar ideias a partir do que está sendo trazido, né? Então, filtração vem depois de coagulação e floculação. E aí eu fiz um vídeo para eles, né? Também, clicando aqui, eles têm acesso ao vídeo, né? De como fazer um filtro caseiro. Só que se eu fosse pesquisar na internet vídeos prontos de outros estudantes ou professoras sobre o filtro caseiro, eu encontrei vários vídeos, porém não me explicavam o que cada elemento representava nesse filtro. E aí esse vídeo eu fiz para eles justamente para entenderem o que cada elemento representava. Aqui, então, a gente também fez uma entrevista a um pai, né, e a gente foi colocando essa entrevista, as fotografias. Então, é um Google Documentos, mas que me permite, então, trazer diferentes elementos para dentro dele. Aqui um vídeo sobre cisternas também. Aqui foi uma atividade individual, onde eles deixaram uma mensagem de agradecimento ao pai de uma professora que nos explicou sobre as cisternas, né? E esse caderno, ele está em construção. Então, cada um foi colocando aquilo que desejava agradecer ao senhor Valdir. E esse caderno, ele está em construção, ele vai continuar sendo produzido, né? Não sei se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Eu vou seguir, então, para o outro caderno, que foi uma outra, daí a gente testou uma outra maneira, né? Ele é o mesmo formato, é um caderno digital também, de ciências sociais. Porém, ele é um caderno que foi feito um para cada estudante. Sim, daí o que eu faço? Eu vou colando, né? A cada produção coletiva, eu vou manualmente colando no caderno de todo mundo. Mas a gente queria testar as duas possibilidades e ver, né, essas duas possibilidades. Então, aqui tem uma pasta, né, onde tem o caderno de todas as crianças, e esse caderno, então, é do projeto Soy Louco por Tia América, que é um projeto, né, que é desenvolvido no 4º ano. Também a mesma explicação dos outros. E aí, aqui, esse caderno, ele tá um pouco mais completo, assim, ele tem mais informações. Por quê? Porque é um projeto que tem muito conteúdo, né, que tem muita coisa para explorar. Então, aqui nós temos um vídeo, né, sobre o Império Azteca, que é o primeiro império que eles estão pesquisando. Aqui nós temos uma notícia, né, sobre os aztecas, a primeira sistematização deles sobre este povo. Aqui nós temos, a gente sabe, né, que essa questão de reproduzir filmes é bem complexa, né, devido aos direitos autorais, enfim. Mas esse é um filme que tem disponível no YouTube, né? E como alguns não conseguiam, então, ter acesso, eu coloquei aqui no nosso caderno, é o Caminho para Eldorado, e fala um pouco do Império Azteca, assim, como era a vida deles, né? Os jogos, a cultura. A partir do filme, a gente pediu que eles observassem, então, o conquistador espanhol e o imperador azteca, as diferenças entre eles, né? E eles fizeram, então, desenhos para ilustrar essas diferenças e para ilustrar o que eles percebiam que era diverso, né? Então, a gente olhou as diferenças, e aí a gente construiu essa sistematização juntos e as semelhanças também. Aí nós partimos para a questão da organização social, né? Então é um sistema de classes, o Império Azteca. E aí aqui o que aconteceu?
No caderno deles, eu vou pegar aqui um caderno. No caderno deles, eles tinham essa opção, como eles tinham que escolher uma das classes para realizar uma pesquisa. E aí, no caderno coletivo, a gente foi fazendo, então, um resumo de todas as pesquisas que eles procuraram, inclusive colocando os links do que eles tinham pesquisado, enfim, links de vídeos. Aqui a gente tem o vídeo dos guerreiros astecas, e aí a gente foi trazendo todas essas informações que eles pesquisaram para este momento aqui. Então, aqui a Alessa, ela tinha aqui a opção de escolher uma classe, né? Então, ela fez a pesquisa dela individual, e aqui já tem a pesquisa coletiva de todo mundo, tá? Aqui, então, a gente seguiu no jogo Tlachtli, que é um jogo da cultura asteca, né? E a gente fez a leitura da imagem, e a partir da leitura da imagem, eles foram, então, levantando perguntas, a gente foi colocando aqui o que descobrimos. Então, depois que a gente conversou, a gente foi anotando tudo isso, e aqui também um vídeo. Esse documento, né, então, pessoal, esse HyperDocs, ele tem o objetivo justamente, então, de reunir todas essas informações, tá? E deixa eu voltar aqui para o nosso. Então, eu acho que há uma imensa possibilidade de se trabalhar. Aquele caderno que eu mostrei primeiro, o caderno de ciências naturais, as crianças, a primeira vez que foram trabalhar nele juntas, né, que a gente percebeu que isso é muito legal, a primeira vez que elas foram trabalhar juntas, elas estavam impressionadas, assim, e cada um estava respeitando o seu espaço, né, então é preciso haver essa conversa inicial, né, para que respeitem, ao menos com crianças, né, mas eles ficaram admirados ao verem, né, todos no mesmo documento trabalhando juntos. Então, isso é algo que é fantástico, né, e que não se tinha num documento offline. Tem uma outra questão dos complementos que eu não falei para vocês, assim como no Google Apresentações tem, no Google Planilhas tem, aqui no Google Documentos tem os complementos, né? Então, eu posso adicionar um complemento, aqui eu vou instalar complementos, e vai me abrir uma janela da web, né? E aí eu vou realizar a pesquisa de algum complemento que eu desejo, né? Eu vi que tem professores de matemática. Eu nunca testei um complemento de matemática, mas talvez seja uma possibilidade de testar e ver, né? Eu instalei há pouco esse complemento aqui, que é um complemento de mapas mentais, tá? Então, quando eu clico nele, ele vai executar esse complemento. Eu vou aqui em mais, vou adicionar, então vou escolher quais desses formatos eu quero, tá? Vou clicar aqui. E aqui, então, vou trabalhar num mapa conceitual, então, tá? Então, eu tenho essa possibilidade também. Eu não utilizei ainda, né? Eu baixei esse complemento, mas ainda não utilizei ele, então eu preciso explorar mais ele. Mas eu acredito que seja algo bem fácil também de se trabalhar. Certo? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou
deixar aberto para a gente tirar dúvidas, para a gente compartilhar, para a gente conversar o que pode ter passado, talvez, alguma coisa que vocês ficaram em dúvida. Pode ser, pessoal? Ó, a Lu está dizendo que ela usa o complemento de matemática e é ótimo. Tu usa qual complemento de matemática, Lu? Ah, muito bem, ó. Deixa eu pesquisar aqui. Se eu não me engano, o nome é Equation Match. Deixa eu pesquisar aqui. Ó, daí eu vou colocar aqui. Faz tempo que eu... Será que é esse, Lu? Que eu instalei. Acho que é esse não aqui. lembro o nome. Eu acho que é esse aí. Eu baixei 2, esse é um. Uhum. Tá. Eu vou clicar aqui, ó, gente. É bem bom. E eu vou colocar em instalar. E daí vai, né, eu vou permitir, né, eu preciso permitir para continuar. Como eu sou da área exata, o primeiro complemento que eu fui procurar foi de matemática. Ah, sim. Sim. É bom ter um complemento de matemática. Eu, por exemplo, trabalho com as minhas crianças, eu utilizo o LibreOffice, né? Para correção de atividades com eles. Daí eu vou aqui em concluído. Aí eu venho aqui em complementos, ó, ele tá aqui já. Peraí. Ué, por que aqui? Eu vou olhar aqui no meu qual que é o que eu tenho. Tá. Vamos ver, então. É uma ferramenta bem simples, né? Mas que abre várias possibilidades. Eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar com os HyperDocs, tenho cada vez mais encontrado possibilidades. Assim como no Google Documentos, dá para fazer também no Google Apresentações, né? Não sei se já teve formação sobre ele, mas é também uma possibilidade de fazer HyperDocs no Apresentações. Enquanto a Lu vai procurando, né, ali para nós, tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês façam diferente? Coloquei ali para ti, Carol, é o Auto Latex Equations. Ah, sim. Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Ué. É estranho, porque é exatamente esse o nome. É? Deixa eu ver uma coisa.
sei. Coloca só latex. Aqui. Será que é esse primeiro, Lu? Tenta ver se é esse, vamos ver se... Tem uma outra questão, né, gente, que se a gente colocar em inglês é bem mais fácil de pesquisar. Vocês viram que a Lu, os dois, ela mandou os nomes em inglês, né? É bem mais fácil de encontrar coisas. Aí é um bom Google, né? A gente vai no Google, pesquisa tutorial de complementos, eu acho que isso é Tenta esse fundamental. segundo ali, Carol. Esse aqui? Eu não tenho certeza agora, faz muito tempo que eu não sei, não. Acho que não. Eu vou colocar esse aqui que estava aparecendo antes. Vou instalar igual depois. Como a gente tem conta de e-mail, né, gente? O André colocou ali o link do latex. Ah, é? Deixa eu ver. Ah, o André colocou também que tivemos, acho que é do apresentações tivemos, mas teremos uma nova, mais passo a passo. Sim, do Cines. Acho que vai ficar disponível, né, André? Aqui, Sim, ó. sim. Depois todos os que tiverem se inscrito em algum das capacitações, dos encontros, aliás, vão receber um link com uma playlist do YouTube, onde vão estar todas as apresentações lá. A diferença é que quando tu vem aqui pessoalmente, né, a gente consegue gerar o certificado, né? Quando tu vai assistir depois pelo YouTube, tu vai ter o conteúdo, mas acaba ficando sem a participação no evento em si, né? Mas vai estar lá, sim. Vai ser tudo disponibilizado. Isso aí. Olha, abriu o link aqui para mim. Eu instalei, só que eu tô em duas janelas, né? Então não sei se deixa eu atualizar aqui se vai. Mas enfim, é uma possibilidade para incrementar ainda mais os documentos, né? Aqui, ó. Start. Olha, cada vez mais eu me convenço o quão importante é saber inglês. E aí aqui, enfim, eu teria que mexer, né, pessoal? Eu teria que acessar e... Eu acho importante, né, Carol, dizer, isso é verdade, não é porque eu sou professor de inglês que eu vou defender isso, mas como a maioria... André é professor de inglês, meu Deus! Não, mas como a maioria dos complementos acaba sendo desenvolvido nos Estados Unidos, né, ou acaba até desenvolvido no Brasil, mas como o inglês é uma língua que tem mais penetração,
acaba sendo disponibilizado em inglês. No entanto, gente, é importante vocês saberem que, além dos encontros do GEG, que sempre tem um GEG, talvez, com algum encontro sobre ferramentas, tem o YouTube, gente. Você põe o título lá, LaTeX, como usar, ou alguma coisa assim, você vai encontrar um vídeo de alguém explicando em português, pelo menos o básico, inicial ali, né, Carol? Então, assim, usem o YouTube também para tirar dúvidas, para aprender as coisas, não é só para assistir videoclipe e, sei lá, outros vídeos engraçados, né? Usem ele também para ser uma ferramenta de aprendizagem também, né? Isso aí. Eu sempre... Eu até entendo algumas coisas, mas pouquíssimas coisas. E aí eu vou traduzindo, né? Sempre que eu me deparo com alguma explicação em inglês, eu vou traduzindo até para conseguir executar alguma coisa. E eu vejo que a maioria dos complementos, na verdade, todos os que eu já usei são em inglês, né? Então é uma reflexão a se fazer. Muito bem, gente. O que eu teria, assim, para mostrar para vocês, o que eu pensei foi isso. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês tenham. A Silvia colocou que adorou o caderno. Eu pensei em trazer, porque eu acho que é bom a gente trocar ideias, né? Que a gente possa conhecer coisas, talvez, que a gente não tinha visto, para que a gente possa ir aperfeiçoando a nossa prática, né? Antes, no início, o André falava do GG como potência, né, de compartilhamento de ideias, enfim, eu acho que tem que ser isso mesmo. Que bom que vocês gostaram do caderno, mas eu sempre digo para minha coordenadora que ele ainda está em processo, né? Eu acho que tem muito ainda a se fazer e a explorar, mas a gente vai aos poucos completando ele, deixando ele mais atrativo. Isso aí, é bem isso, não pode ter medo de explorar, né? E eu digo para vocês, eu era expert no Word. Eu fazia e acontecia dentro de um documento Word. E eu fui um pouco resistente com o Google Documentos, porque eu não conseguia ter, digamos assim, eu não conseguia mexer tão bem nas tabelas, eu não conseguia fazer algumas coisas. E aí, aos poucos, eu fui mexendo, explorando, e aí isso foi, então, acontecendo, né? Esses balões aqui, tudo isso aqui é através do Google Desenhos, que eu falei para vocês, né? Que dá para você ir inserindo coisas, e antes eu não tinha esse conhecimento, e aí aos poucos tu vai mexendo e tu vai descobrindo, né, que tem essas possibilidades. Ó, o André já achou um tutorial, acho, para explicar sobre o complemento. Com outro complemento, Equatio, acho que é o nome, mas ali também tem um vídeo explicando passo a passo, como usar, como digitar, então sempre tem como achar, né, Carol, alguma ajuda. E é como tu diz, né, André?
utilizar a internet, e eu acho que nunca foi tão potente, né? Utilizar a internet para outras coisas, né? Encontrar a potencialidade que ela tem, né? Eu vejo, por exemplo, as minhas crianças, eu não os conhecia antes da pandemia, né? Eu comecei a ser professora deles no meio da pandemia. Mas logo no mesmo dia que eu apresentei o caderno digital, só apresentei a ideia, mostrei para eles, nem tinha compartilhado ainda com eles. Eu estava em casa, né, à noite, e eu recebo 10 da noite um documento de uma estudante, de duas estudantes que se reuniram e criaram um Google Documentos juntas para começar um processo de pesquisa, colocaram imagens, vídeos. Então, aquilo que eu estava começando a fazer com eles, elas foram e tiveram autonomia para começar a fazer também. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes essa autonomia, né? Essa busca por conhecimento, né, e não só a informação por informação ou utilização da tecnologia para os jogos que eles tanto gostam, enfim. E aliado a isso, né, a gente também ir fazendo jogos e, enfim, e mostrando para eles que eles têm muito a aprender, né, não é porque eles sabem mexer e jogar muito rapidamente que eles não tenham nada a aprender, porque eles sempre vão ter coisas a aprender. E isso é uma outra coisa, que eu também faço jogos com eles no Kahoot, ou então eu utilizo o Padlet para registrar coisas. Eu tenho usado o WordWall também para construir jogos, e aí eu ainda não coloquei esses jogos no caderno digital, mas também é algo que vai ir para o caderno digital. Eu acho que essa parte de a gente falar do caderno digital e de como construir essas possibilidades colaborativas, nesse momento que a gente tem esse distanciamento, é muito bom para construir, para fazer com que os alunos voltem a trabalhar em conjunto, né? Já que a gente está nesse período isolado e tudo mais. Eu até separei aqui, eu já tinha mostrado um pouco quando a gente falou de Google Drive, né, no último encontro. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é uma atividade que eu fiz em aula também, na aula mesmo, um pouco diferente do que a Carol falou, que é uma construção coletiva de longo prazo, né? Eu fiz uma atividade em aula com o Docs também aqui, né, na aula de inglês. Vocês estão vendo o Docs aqui? Sim, sim. E aí, então, a gente tinha uma atividade muito baseada no Enem, né, nas competências que o Enem pede de língua inglesa, então a interpretação, né, sobre tópicos, questões da sociedade atuais, movimentos sociais, protestos, enfim, questões do meio ambiente, dinheiro, renda, pobreza, riqueza, enfim, né, várias questões. E aí eu usei, então, o que eu usei foi, na realidade, charges, né, comic strips, charges, onde eles tinham que escrever como eles interpretariam essa imagem, né, se fosse trabalhado para eles, mostrado, se aparecesse, enfim, numa situação. E aí, por aqui também, eu como professor, eu consigo, o próprio, enfim, Google tem, isso aqui também é um complemento, tá, que é o Language Tool, e aí também ele me diz onde tem erros, mas eu consigo ler e consigo corrigir também o que os alunos estão fazendo, né? Eles leem as tirinhas e tem que fazer uma crítica sobre elas, né? Que é muito baseado no que o Enem traz também no caso da língua inglesa, enfim, língua estrangeira, que não é uma pergunta de gramática em si, mas é uma pergunta de interpretação. E claro que para interpretar corretamente, para entender as nuances, ironia, sarcasmo, por exemplo, a gente tem que saber da gramática e do vocabulário. Então, assim, eles puderam ir construindo, né, eles podiam escolher uma só, né, por isso que tem poucos, às vezes, em algumas, mas tem várias páginas, para ir escolhendo e escrevendo alguma coisa sobre a interpretação daquela tirinha. Então, isso foi uma atividade colaborativa que a gente fez durante a aula, e aí a gente foi falando sobre cada uma delas coletivamente, enquanto eles estavam escrevendo, né. É bem legal isso.
um documento bem colaborativo mesmo, né? Isso. Que é utilizado, é bem como tu disse, utilizado no meio da tua ação, né? Da tua aula. O meu caderno já é mais a longo prazo mesmo, já foi sendo aos poucos alimentado. Não, eu achei legal, eu até não tinha pensado nisso, mas agora eu já estou pensando em outras possibilidades, até para inglês, porque a gente tem tanto projeto transversal e quando a gente está no presencial, a gente trabalha com vários projetos, transversalidade, né? 2, 3 disciplinas tentando, professores e disciplinas ali, componentes tentando trabalhar uma temática, né, durante um tempo para que os alunos consigam. Então, agora, nesse momento, é uma possibilidade muito boa de criar um projeto, um trabalho a longo prazo, que vai sendo construído etapa por etapa, página por página, semana por semana, e tu vai construindo aquilo num documento colaborativo que todos eles têm acesso, né? Uhum. Isso aí. Certo, gente? Alguma pergunta a mais? São 8h42, já passamos 10 minutos do nosso horário normal, mas a gente sempre passa um pouquinho, eu já tinha avisado a Carol sobre isso. Se vocês não têm nenhuma outra pergunta, eu deixei ali o link para que vocês façam a resposta do feedback e também para receber o formulário, aquele link está no chat ali, tá? Lembrando que quem se inscreveu para o encontro 6, que é o último encontro desta primeira etapa das trilhas, ele foi alterado, ele seria nessa sexta, dia 18, mas ele vai ser dia 25, tá? Dia 25/9, porque a professora Su teve um problema que não vai mais conseguir estar disponível no dia 18, agora sexta-feira, mas daí na sexta-feira que vem, dia 25, às 19h30, normal, tá? Eu agradeço muito a Carol pela disponibilidade, pela parceria, né? A gente sempre compartilha também os eventos de Passo Fundo, né? Para que a gente possa se ajudar também. E espero vocês no próximo encontro, espero que vocês também possam participar dos encontros do GE Passo Fundo também. Tu tem algum evento próximo, Carol? Desculpa, eu não consegui olhar o teu Instagram hoje, não sei de cabeça, te convidar alguém para o nosso... Sim, olha só, agradecer, né, André, por essa partilha, eu acho que é bem legal isso. A gente gostaria até de ajudar mais, mas a gente vai indo, né, do jeito que tá indo, né, com a série de compromissos que se tem. É muito legal acompanhar o início do GG em Santa Cruz e ver o quão comprometidos vocês estão, né? O evento dessa semana do GG Passo Fundo é um evento bem legal. Na verdade, é o primeiro encontro do Meninas Digitais que a gente vai fazer. E esse encontro, então, ele vai se dar sobre a temática de mulheres na computação. Então, é uma professora, doutoranda em informática, e ela vai trazer, então, o nome é Mulheres na Computação, Inspirações, Estratégias e Incentivos para a Maior Participação Feminina na Tecnologia. E aí ela vai fazer todo um resgate histórico. A gente está também enviando esse convite a estudantes também, meninas, que desejam conhecer um pouco mais sobre a área. Então, vai ser uma noite bem legal, assim, de conversa. Não vai ser uma formação sobre uma ferramenta, mas vai ser uma conversa bem pertinente e importante sobre meninas na computação. Que legal. Acho que vai ser bem legal também. Acho que tem aí aí, nas próximas semanas, André, tem uma outra questão que a gente vai ter podcast e Canva, que é aquela ferramenta que eu falei antes que eu uso, né, para edição. Pessoal, eu uso Canva também, aprendi na marra. Então, se vocês tiverem como a Carol para ajudar vocês, Canva é uma ferramenta como se fosse uma ferramenta de design gráfico, mas é super intuitivo, mas as dicas valem a pena para a gente poder criar imagens, criar cartazes, criar até slides, apresentações interativas e tal. Assim, façam a capacitação que, com certeza, eu tenho certeza que vai valer a pena. É uma ferramenta que eu uso, assim, no mínimo 3 vezes por semana eu abro aquele site para fazer alguma coisa. Então, vale a pena mesmo, tá? E é grátis, é um site grátis também que está aí. Claro, tem funcionalidade paga, mas a gente não precisa delas. A gente consegue viver com o grátis. Certo, gente? É bem isso.
Certo, gente? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado por terem vindo. Espero todos no dia 25. Convidem seus colegas também e respondam ali o formulário para a gente poder gerar o certificado depois. Aqui a Carol colocou o Instagram do GGPF, Passo Fundo, né? @GGPF, podem seguir lá. Eles têm bastante atividades, a gente está começando, eles já têm mais um tempo de estrada, então tem bastante atividades, vale a pena conferir. Certo, gente? Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela partilha. Muito obrigada. Tchau, tchau.